você que me escuta, começando mais um PBcast. Eu sou Henrique Castro e dando sequência a esses nossos episódios do mês de dezembro, que a gente está fazendo um especial abordando temas relativos ao HIV, por conta do mês de dezembro ser o mês da conscientização e da prevenção do HIV. E hoje a conversa vai ser com a Isabel Guedes, que ela é bióloga, virologista e pesquisadora do Instituto Butantan. Isabel, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vinda aqui ao PBcast. Muito obrigada eu. É sempre importante estar fazendo tudo o que é possível para o esclarecimento, principalmente de um vírus como esse, que apesar de ter algum tempo já, na verdade ainda existem muitas dúvidas com relação, então sempre que posso eu passo essas informações, porque esse é super importante. E a gente, nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia do coronavírus, né, que é um vírus que acabou de surgir para a gente, né, aparecer para a gente infectar seres humanos, e como você falou, o HIV é um vírus que já tem um tempo, né, ele começou a infectar seres humanos no século passado, mas eu acho que esse contexto de pandemia com essa conversa toda sobre como um vírus surge, como um vírus começa a infectar os seres humanos. Eu acho que seria legal a gente entender um pouco como o HIV surgiu no século passado, como ele passou a infectar seres humanos, o que faz com que um vírus que está na natureza passe a ser transmissível entre humanos. Vamos lá. Essa questão da pandemia, do coronavírus, ela mostrou pra gente algumas coisas, né? No coronavírus a gente pôde ver essa passagem de um animal para o ser humano de uma forma mais rápida, né? E uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente fala de uma epidemia, de uma endemia, de uma pandemia, é o modo de transmissão do agente. Tá? Então, o modo de transmissão do HIV ele é bem diferente do modo de transmissão do corona. E isso é um dos fatores super importantes porque nós tivemos essa epidemia, essa pandemia, né? Nós estamos vivendo essa pandemia de corona com os eventos acontecendo muito rapidamente. Isso é basicamente pelo meio de transmissão, tá? Devido ao meio de transmissão. O HIV ele fez também o que a gente chama de spillover, que é quando nós temos um patógeno, no caso um vírus, que infecta um determinado animal, uma determinada espécie, né? E ela faz o pulo para passar a infectar uma nova espécie, tá? E no caso do HIV, assim como do corona, foi de um animal para um ser humano. O HIV, ele foi, pelo modo de transmissão, na verdade, já existem relatos que o HIV, ele infecta humanos há muito mais tempo do que o conhecimento que se teve, que foi mais ou menos no final da década de 70 e década de 80. Junto com isso, nós temos também que levar em consideração um fato extremamente importante, que são os métodos de detecção desses patógenos, né? O HIV, quando começou a se verificar que os pacientes infectados tinham alguma coisa que os infectava, que levavam a quadros diferentes do que já era conhecido. E aí começou a se descobrir o HIV. Na época, eles fizeram, os estudos basicamente eram baseados em culturas celulares, né? Ainda que não se conhecesse o patógeno, faziam-se as culturas celulares. A microscopia eletrônica era uma ferramenta, e ainda é uma ferramenta importantíssima. Naquela época era mais importante ainda para descobrir novos agentes, né, preparados para microscopia eletrônica, e assim se começou a trabalhar em cima do agente infeccioso que causava a síndrome da imunodeficiência adquirida. Junto com tudo isso, né, em torno dos anos 80, salvo em 83, e isso veio para a comunidade científica em 85, nós tivemos um evento que foi a descoberta do PCR. A descoberta do PCR como ferramenta de biologia molecular foi extremamente importante para o início das pesquisas moleculares, principalmente dos vírus, né, porque são patógenos que a gente não consegue enxergar,
na microscopia comum, necessitam, como eu falei, da microscopia eletrônica, necessitam que você tenha modelos de replicação, como culturas de células que sejam permissíveis, ou modelos de animais, né, para que possa se replicar, para que possa você ver a consequência dessa infecção. Então, o PCR veio ajudar muito nos estudos do HIV. Em mais ou menos, salvo erro, 87, acho que foi 87, foi quando foi 87 que teve a patente do PCR por uma indústria, que hoje ela já até mudou de nome, e em 92 veio o primeiro diagnóstico molecular do HIV pela técnica do PCR. Na época, o limite de detecção desse PCR ainda era um número de cópias ainda considerável, mas o que aconteceu com isso? Como uma das vias de transmissão mais importantes do HIV era a transfusão, além do contato sexual, a transfusão era uma das vias mais importantes. Com o advento do PCR e o desenvolvimento do teste de PCR para o HIV, fez com que as bolsas de sangue começassem a ser testadas. E acabasse, então, com isso, do que a gente tinha de janela imunológica, porque até então os testes eram feitos por dosagens de anticorpos para as proteínas, vamos chamar hoje, pela linguagem do corona, das espículas do vírus, tá? Então, você, ao ser infectado, você precisava ter uma resposta imunológica para que isso começasse a ser detectado com os kits antigos. E antes desses kits ainda, existia um teste que foi da minha época de início de pesquisador, que chamava a relação OKT4-OKT8, que era a relação de anticorpos TCD4 e TCD8, que essa relação, como o vírus levava a imunossupressão, essa relação de linfócito TCD4 e TCD8, quando começava a ter uma diferença, começava a se suspeitar que o sistema imunológico do portador estava entrando, vamos dizer assim, em falência, né? Ou estava começando a perder efetividade. Então, você vê aqui várias etapas de evolução, né? Você teve os spillover, você teve ainda um tempo que, no caso do HIV, para chegar à doença, você tem um tempo considerável, já chegou a se falar de 10 anos, de 15 anos, enfim. Mas até começarem a aparecer os primeiros casos, nós temos uma janela de 10 anos. Aí começaram a aparecer os primeiros casos, enquanto isso as pessoas iam se contaminando, as bolsas de sangue estavam sendo contaminadas, estavam sendo passadas para outros pacientes. Tinha a transmissão sexual, tem a transmissão por alguns ritos culturais, onde você tem o contato de secreções, você tem o contato de sangue por cortes. Então, tinha a transmissão vertical de mãe para filho. Então, tinha uma série de vias que facilitaram a propagação do HIV. Mas isso tem um tempo. Isso teve o seu tempo, o seu ciclo. No caso do corona, nós vimos isso tudo muito rápido, porque o modo de transmissão é pelas vias aéreas superiores, então isso tudo aconteceu num período muito rápido. Outra coisa que é extremamente importante também, como eu já falei, é a forma de diagnóstico. No HIV, nós tivemos um período muito grande de aprendizado. Ainda que tivessem surgido as técnicas de biologia molecular, e aonde nós tivemos o grande boom do PCR, de lá para cá, nós tivemos o aprimoramento dessas técnicas, fazendo com que, além de facilitar essa detecção, diminuísse a necessidade de altos níveis de carga viral para que se tivesse a detecção daquele agente. Então, eu diria para você que o HIV foram anos de aprendizado, e de lá para cá, principalmente o coronavírus, vamos dizer assim, essa epidemia, nós tivemos respostas muito rápidas devido a esse aprendizado construído ao longo dos tempos e a melhoria das tecnologias. E é interessante esse aspecto desse ciclo mais longo, né, de demorar mais para a pessoa perceber que ela está infectada. Como você falou, todo esse avanço no método de detecção, hoje as pessoas que se infectam com HIV, elas conseguem saber isso muito antes dessa janela de 10 anos até estar num
a infecção está num estado muito avançado. E como isso impactou o tratamento? Porque eu não vivi os anos 80, mas pelo que eu sei, assim, pela imagem que eu tenho, as pessoas parece que ser infectado com HIV nos anos 80 era uma sentença de morte, né? E hoje não é mais assim. Hoje as pessoas conseguem viver vidas com qualidade de vida boa, sendo soropositivas. Isso é extremamente importante, porque é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com HIV, lá nos anos... Na verdade, eu não comecei a trabalhar com HIV nos anos 85. Na época, na verdade, eu já era estagiária de laboratório e a gente já sabia que tinha alguma coisa que podia ser transmitido pelas secreções, pelo material biológico, que podia levar a um quadro de imunodeficiência. Mas, até então, nem nos laboratórios a gente não se prevenia. Então, o que acontece? Na verdade, quando você vinha a descobrir, primeiro que teve esse spillover e a gente não sabia que isso teria existido. Hoje se sabe que existiu muito antes do que foi detectado, porque o aparecimento de sintomas necessitava desse longo período. Não tinha programa Sentinela, porque nem se sabia que isso existia. Então, quando vinha se detectar, os primeiros testes que eu falei para você, que era a relação ou KT4 ou KT8, que era a relação de linfócitos T, CD4, T, CD8, quando você chegava a detectar ali, o sistema imune daquele portador já estava muito afetado e não tinha tratamento antiviral específico. Então, a corrida era atrás de restaurar o sistema imune desse paciente, vamos já chamar de paciente. Então, pouco conseguia se fazer. Então, o ser infectado por HIV, lá nos primórdios da epidemia e da pandemia, era sinônimo de óbito. Tá? Era muito triste, porque era uma coisa assim, você sabia que ia morrer num período de até X anos. Foi então quando começou, depois, mais tarde, tinha sido descoberto o AZT como uma droga até oncológica, e aí verificou-se que ela podia ter algum efeito para o HIV. Só que tinha a questão de seleção de resistência, né? Por ele ser um vírus que tem uma alta taxa de mutação, né? Por ser um vírus RNA, por ser um vírus que não tem atividade corretiva, por ser um vírus que tem uma propensão muito grande à recombinação, então ele pode selecionar resistentes. Então, rapidamente, as pessoas que tomavam AZT, elas melhoravam um pouco o quadro, mas elas selecionavam, vamos chamar de variantes resistentes, tá? E aí essa população resistente rapidamente se instalava e predominava e voltava à falência do sistema imune. Mais tarde, quando se começaram a descobrir os antirretrovirais, isso já começou a melhorar, porque aí depois disso, você veio com a terapia combinada. Então, onde você já fazia um jogo de drogas, onde, ainda que tivesse seleção para uma, você tinha a resposta para outra, e assim as coisas foram evoluindo. Eles vieram com a ZT, 3TC, que são análogos, tá, de nucleosídeos, e tinha os análogos nucleosídeos e nucleotídicos, e depois entraram com os inibidores de protease. Os primeiros davam muitos efeitos colaterais. Aí veio alguns problemas dos pacientes que tinham altas taxas de triglicerídeos e colesterol, então muitas vezes eles acabavam indo a óbito por causa de problemas cardíacos, né? Então, mas isso foi evoluindo até os novos fármacos, né? Que nós temos hoje, que hoje eu conheço pessoas que são portadoras hoje, tá? Que conseguiram passar pelas turbulências de quase falência total do sistema imune, conseguiram ser resgatadas, o sistema imune conseguiu ser resgatado, e hoje eles vivem com as novas drogas, com uma vida, vamos chamar, praticamente uma vida normal, tá? Esse vida normal é uma coisa muito relativa, né? Mas para quem já viveu, conheci casos de ter, quando fazia contagem de CD4, de
10, 20, né, conseguir ser resgatado e hoje ter uma vida, né, que graças a esses novos fármacos, a pessoa leva uma vida praticamente com algumas restrições, né, como eu costumo dizer, e eu sempre fui a favor da prevenção, principalmente para as pessoas que têm como se prevenir, né, a prevenção é a melhor situação, mas uma vez portador, hoje você tem recursos, tá? E, felizmente, o Brasil, eu diria que tem o melhor programa de acompanhamento e de liberação de drogas antirretrovirais para HIV. Ainda tem o melhor programa do mundo com relação a isso, tá? É interessante e é legal ver como isso evoluiu, né, para garantir que essas pessoas tenham uma qualidade de vida mesmo. E me corrija se eu estiver errado, mas inclusive um diagnóstico recente, precoce, aliás, um diagnóstico precoce da infecção, faz com que as pessoas que estão infectadas, que são soropositivas, elas não desenvolvam a AIDS, né? Porque eu acho que tem muito uma confusão, as pessoas têm essa confusão que HIV e AIDS são sinônimos e não são, na verdade. E então, com um diagnóstico precoce, dá para conviver com o HIV sem evoluir para um quadro de AIDS hoje? É por aí mesmo? Dá, é por aí mesmo, você está coberto de razão. Na verdade, as pessoas falam muito, ele tem AIDS. Não, se ele está bem, ele não tem AIDS. O quadro de AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, é um conjunto de sintomas em decorrência da falência do sistema imune. O portador de HIV, ele não necessariamente desenvolva a síndrome, tá? É o que eu falei anteriormente. Até um tempo atrás, quem era portador de HIV, a probabilidade dele desenvolver a AIDS era enorme, né? E tem alguns termos que eu não vou nem colocar aqui, que eu achava muito errado de existir, né? Porque, além de tudo, além da pessoa já estar vivendo toda aquela condição delicada, né? Ela ainda tinha que escutar alguns termos que eram completamente discriminatórios, né? Até quem estava perto, escutando aquilo, eu me incomodava demais. Eu vi pacientes com quadro de AIDS que você pensa assim, né? Não precisa você falar nada, o indivíduo já está sofrendo demais. O que mais você pode fazer é acolher, né? E realmente, hoje em dia, você não vê mais os quadros de AIDS como você via até então. Recentemente eu vi uma reportagem acho que não é mais diretor, do Hospital Emílio Ribas, e ele conta a trajetória dele, que ele tem acho que 30 anos de Emílio Ribas, de como era e de como é hoje, né? Hoje você recebe a notícia de ser HIV positivo. Lógico que você não vai dar uma festa, mas você sabe que você vai ser um portador crônico, tendo a chance de ter acesso àqueles medicamentos, né? Como você tem várias doenças crônicas, e você tem que tomar alguns cuidados, né? Essa questão de quanto antes você entrar com a medicação correta é extremamente importante. Inclusive o programa, hoje eu até olhei as diretrizes atuais, até um tempo atrás, ele tinha... Isso veio progredindo à medida que os conhecimentos foram sendo adquiridos, né? Quando começou os antirretrovirais, se tinha alguns índices que você considerava se o indivíduo ia tratar ou não. CD4 acima de 300, CD4 abaixo de 300, CD4 acima de 400. E esses critérios foram sendo atualizados. E hoje, você estando positivo, você pode optar por tomar. Na verdade, a indicação é tomar os antirretrovirais na medida que você sabe que é positivo. Porque acontece? Você não permite que o seu sistema imune seja tão atingido, chegue à falência. Tanto é que hoje você tem várias triagens, por exemplo, pré-natal. Hoje, se você tem um comportamento de risco, você pode optar por fazer o teste a hora que você quer,
Tá? No Brasil, nós temos essa disponibilidade. Então, tudo isso é extremamente importante para você ter o conhecimento, se você é positivo ou não, você tomar as medidas preventivas para que você não evolua com um quadro de doença, que é diferente você ser o portador do vírus e você ter o quadro da doença, e assim como você possa prevenir as pessoas que estão no seu relacionamento de uma possível contaminação. E hoje, as pessoas que têm acompanhamento, a maioria tem quadros de carga viral indetectável. E isso é muito bom para você não transmitir, enfim, uma série de coisas. Então, esse avanço, esse conhecimento que foi construído ao longo dos anos, foi muito importante, a ponto de nós hoje vermos jovens que não acreditam que o HIV possa levar àqueles quadros críticos que nós, de uma outra geração, vivenciamos. Então, com isso, fazendo com que não se previna. Não se previnam em algumas situações. Uma coisa interessante também, você comentou sobre como o vírus do HIV tem uma alta taxa de mutação, né? Novamente, eu não sou especialista, você me corrige se eu estiver errado, mas esse comportamento do tipo de achar que, então dá pra viver com HIV numa boa, e então não vou me prevenir, isso de alguma forma ajuda o vírus a ter mais mutações, porque ele circula mais. Isso é uma coisa que ajudaria ele mutar mais e ficar mais difícil, por exemplo, fazer uma vacina contra ele? Na verdade, o que nós temos que entender é o seguinte, o vírus, principalmente o vírus de RNA, ele tem uma polimerase que faz a cópia do seu RNA. Essa cópia, isso falando bem superficialmente, tá? Ao fazer essa cópia do RNA, o que acontece? Existe a inserção pela própria polimerase de nucleotídeos errados. E essa polimerase, que é RNA polimerase, RNA dependente, ela não tem atividade corretiva. Vamos abrir aqui um parênteses. Alguns vírus de RNA têm uma atividade corretiva, ainda que não seja tão eficaz, como é o caso do coronavírus, do SARS-CoV-2. O HIV, ele não tem essa atividade corretiva, nem moderada, nada, não tem atividade corretiva. Então, o momento que insere um nucleotídeo errado, o que acontece? Ele faz cópias que podem fazer com que esse vírus se torne defectivo. O que significa isso? Um vírus que não vá perpetuar, porque ele tem deficiências, que com essas deficiências ele não consegue montar o ciclo replicativo, tá? Ou pode ter mutações em sítios que vão fazer alterações que não sejam, vamos chamar de fatais. Então, esse vírus consegue se replicar e leva essas mutações. E essas mutações, elas são mais permissíveis e menos permissíveis dependendo da região que são inseridas, tá? Então, dependendo da região, se ela é inserida no meio do RNA que tem informação da polimerase, provavelmente, se for num sítio muito específico, esse vírus não consiga se replicar. Mas se ainda assim for num sítio que consiga continuar com a replicação, isso vai se perpetuar. Então, falando isso, o que a gente tem que entender é o seguinte: a cada ciclo replicativo, existe a maior chance de ter a inserção desses nucleotídeos errados. E se existe a maior chance de ter esses nucleotídeos errados, pela seleção natural, vai tendo uma seleção de variantes que tenham mais aptidão para de replicação para aquele sistema. Então, realmente é isso. Quanto mais o vírus se replica, mais probabilidade de inserção de nucleotídeos errados e mais probabilidade de você ter variantes com mais adaptação para aquele sistema que ele está usando para se replicar. O que eu queria te perguntar também é sobre a vacina, porque a vacina do coronavírus é uma coisa assim, até surpreendente, né? O quão rápida ela foi feita, várias vacinas, inclusive, foram feitas num espaço de menos de um ano. E o HIV é um vírus que a gente lida com ele há muito tempo,
e ainda não existe uma vacina. Eu queria te perguntar quais são as dificuldades, ainda mais agora que as pessoas talvez por conta disso acham que fazer vacina é uma coisa muito fácil, muito rápida, e não é normalmente, né? E quais são as dificuldades do HIV, típicas do HIV, na elaboração de uma vacina contra ele? Primeiro, o coronavírus, a humanidade, vamos dizer assim, ela teve a sorte de contar com todo esse conhecimento construído ao longo desse tempo, não só para o HIV, como para pesquisas de hepatite C, enfim, uma série de coisas. Além disso, o coronavírus, lembra que eu falei que ele tem uma atividade, a polimerase dele tem uma atividade corretiva, ainda que não tenha 100% de eficiência? Essa atividade corretiva faz com que não sejam inseridas incorretamente tantas mutações quanto o HIV, porque no momento que ele insere, a probabilidade de correção é grande. Então, por exemplo, se você olha um alinhamento de um corona, um alinhamento são vários genomas um embaixo do outro, alinhados que a gente chama, ou seja, eles estão pareando. Se você olha um alinhamento de coronavírus, ele é bem diferente do alinhamento de HIV, a ponto de quando você olha um alinhamento de HIV, você achar, gente, está tudo errado. O que eu fiz de errado aqui, dependendo da região. Além disso, nós temos um problema que as vacinas para HIV, as profiláticas, por quê? Porque o HIV ele infecta células do sistema imune. Tá? Então, esse é um gargalo também. Além de ter a variabilidade, tem o gargalo que o HIV infecta as células do sistema imune. O HIV ainda tem um outro problema. Ele faz o que a gente chama, ele tem uma transcriptase reversa. Então, do RNA, ele também pode fazer um DNA, faz um DNA. Quando ele está nessa fase de DNA, ele se insere no genoma humano. E aí ele vira novamente o vírus para formar uma partícula íntegra na forma de RNA. Então, quando ele se insere no genoma humano e ele entra em linfócitos, tá? Além de outras células, mas principalmente linfócitos, macrófagos também, e essas células elas ficam com o DNA proviral, que a gente chama. Então, ainda que você faça alguma coisa que evite o ciclo de replicativo que a gente chama de novo, uma nova infecção, mas você tem o genoma viral inserido, que a gente chama nos santuários, tá? Que são alguns órgãos que até é mais difícil ter o acesso. Então, no HIV, nós temos vários pontos que o corona não tem e facilita, além do corona ter pego todo esse conhecimento construído ao longo do tempo. Então, várias vacinas foram desenvolvidas para HIV, sendo que sempre frustradas. Teve algumas que passaram da fase 1 para a fase 2, na fase 2 foi abortada. Tiveram vacinas com N tecnologias, tanto que começou a se falar, inclusive o HIV veio levantar uma questão, de não só vacina profilática, mas vacina terapêutica também. Ou seja, uma vez você infectado com a gente, ainda que você não consiga bloquear a nova infecção, você consegue controlar a replicação. Então, é um conceito mais recente, em vez de profilática, terapêutica. Mais recentemente, eu estava lendo de estudos promissores de uma vacina, se eu não me engano, chama Estudo Mosaico, que está fazendo com em torno de 6 mil pessoas, que está sendo desenvolvido, está tendo resultados promissores, está iniciando a fase 3, porque a fase 1 e 2 mostraram resultados promissores, com em torno na fase 2 de 67% de proteção, né, em macacos ainda, né? Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Tem muitos avanços. A terapia já é uma coisa que trouxe um respiro, e ultimamente a gente, já tem alguns anos, a gente começou a falar de terapia pós-exposição, PEP, né? E mais recentemente o PrEP,
que é a terapia pré-exposição para grupos, a gente não chama mais grupos de risco, mas grupos que se expõem mais, que podem se expor mais ao HIV, e que são duas condutas de sucesso. E a gente, infelizmente, nisso, a gente tem o fato da discrepância entre primeiro mundo e mundo subdesenvolvido, né? Nós temos alguns bolsões, né, que são, eu diria até uma palavra forte, negligenciados, né? Mas assim, não tem acesso a esse tipo de coisa. O Brasil, apesar de tudo, com relação ao HIV, ele tem acesso a muita coisa, muita coisa. As políticas públicas sempre foram focadas em abranger o maior número possível de indivíduos. Legal. Isabel, eu agradeço muito a sua participação, foi muito legal essa conversa com você. Antes de terminar, eu queria saber se você tem alguma última coisa para falar, alguma coisa que ficou de fora, talvez, que você gostaria de comentar antes de a gente... Bom, primeiramente eu queria agradecer de estar participando desse evento de vocês. Sempre é bom trazer a experiência de quem viveu uns dias piores no meio dessa pandemia e está vendo tanta evolução. E eu deixo claro aqui que eu acredito que sempre a prevenção, principalmente no caso do HIV, é a melhor coisa, né? E hoje você tem medidas preventivas diversas e quem pensar um pouco sempre vai encontrar uma medida preventiva que mais se adequa à situação vivida, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, parabenizar o trabalho de vocês e estamos aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. Legal, eu que agradeço. Eu agradeço você, agradeço também a quem nos ouviu até agora. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, alguma questão, pode mandar lá tanto no nosso canal do Telegram, quanto na nossa página do Instagram, no @potencialbiótico. E até semana que vem, que vamos ter mais um episódio, o último episódio especial aí desse mês de conscientização e prevenção da HIV.